Salve, salve investidores! Tudo bem com vocês? Aqui é RA Investimento trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos estar falando sobre como receber R$ 1.000 por mês de dividendo de empresas de petróleo e gás. As empresas que nós vamos estar analisando hoje é a Enalta, PetroRecôncavo e Petrobras. Lembrando que nós não vamos estar usando a 3R Petróleo e a PetroRio, por causa que elas não pagam dividendos, elas são ações de crescimento. Então nós separamos as três empresas que pagam dividendo. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e deixar algum comentário aí falando qual vídeo vocês querem. E bora! Vamos começar analisando a Enalta. No final vou estar com uma planilha mostrando para vocês quanto que investir, quantas ações ter para receber os R$ 1.000 por mês. A Enalta está cotada a R$ 12,84, com um dividend yield de 1,17%, com valor pago de 15 centavos, com uma desvalorização de 22% ao ano, nos últimos 12 meses. Lembrando que nada que tiver nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda, ou muito menos de manutenção de ativos, é apenas de caráter educativo. E mais um aviso, essas empresas não pagam dividendos mensais. Isso é o que nós estamos vendo aqui, é um montante de 12 mil no ano, que daria R$ 1.000 por mês. Então, se a empresa paga anualmente, ela vai pagar 12 mil no ano e dividindo por 12 meses vai dar R$ 1.000 por mês. A Enalta com as suas ações ordinárias, com tag along de 100%, uma negociação média diária de 22 milhões. Tem um PVP de 0,82, significa que a cada R$ 100 da empresa está pagando R$ 82, então está pagando bem barato. Um PL de 5, significa que em 5 anos ela te paga tudo que você investiu nela. Ela tem dívidas controladas, ela tem uma margem bruta de 48,74%, mede, vou ler o que está escrito aqui para vocês entenderem, mede objetivamente o quanto a empresa ganha com a venda dos seus produtos. Significa que a cada R$ 100 que a Enalta vende, vamos supor em petróleo, ela ganha R$ 48,74. Sua margem líquida é de 30%, aqui revela a porcentagem do lucro em relação às receitas de uma empresa. Então significa que desses R$ 48 que ela ficou, após pagar funcionários, todas essas coisas, o que sobra para ela é R$ 30. O seu ROI, que é retorno sobre capital investido, é de 14%. Não é um ROI bom para mim, eu prefiro um ROI de 15% para cima, ela tem 14%. Ela tem um crescimento de receita nos últimos 5 anos de 34%. Vamos pegar a média histórica dela aqui. Ela veio crescendo, ó, como vocês podem ver, nunca a sua receita recuou. Teve um crescimento baixo em 2017, mas sempre um crescimento bom. E seu crescimento de lucro está em 10,92%, como vocês podem ver aqui. Em 2021, seu lucro cresceu 56%, em 2022, 1,41% e acumulado atual de 10%. É uma empresa que vem crescendo bastante sua receita e seu lucro. A sua maior periodicidade de pagamento de dividendo é em maio. Estando um pouquinho mais para baixo, nós vemos o valor dos dividendos, 14 centavos, R$ 1. Ela ainda é capaz de anunciar mais um dividendo nesse ano. Possivelmente ela pode, porque o valor do dividendo dela não foi tão alto. O valor do dividendo dela aqui está comparado com os anos aqui de 2017, 2014, 2015, que foram os anos que ela não teve tanto lucro. 2021 foi uma distribuição boa, como vocês podem ver, que foi o maior lucro da história da empresa. A empresa nunca deu prejuízo, mas eu particularmente não invisto muito nessa empresa porque ela teve envolvimento em escândalos, o seu controlador em escândalos de corrupção, dentre muitas outras coisas. Mas você tem que fazer uma análise própria, que a gente só estamos passando por cima, vendo os principais indicadores para mostrar para vocês. O seu patrimônio está em 4 bilhões, a sua dívida bruta está em 2 bilhões, a sua disponibilidade de caixa é em 2 bilhões e sua dívida líquida em menos 12 milhões. Então, o que isso significa? Que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro em caixa e pagasse toda a sua dívida bruta, ainda sobraria 12 milhões reais em caixa. Isso é excelente para uma empresa. Valor de mercado está em 3 bilhões e seu free float está em 29,09%. O seu controlador é o Queiroz Galvão SA, com 44% da empresa. Agora vamos ver. Está aqui embaixo. Os seus crescimentos de receita, comparação com 2019, nós sempre pega de 2019 a 2022, como vocês podem ver, de 2019 a 22.
Em 2019, a sua receita era de 1 bilhão 111 milhões. Agora está em 2 bilhões. Como vocês podem ver, em 2019 para 2020 caiu, por causa que aqui teve a pandemia. E de 2020 para 2021 cresceu e de 2021 para 2022 também cresceu. Só que aqui, como vocês podem ver, a empresa está tomando mais eficiência. Porque os seus custos para bancar a operação era de 757 milhões. Em 2020, seus custos caíram 15% para 638 milhões. Daí, para 2020 e para 2021, que a empresa cresceu bastante, seus custos aumentaram em 86% para 1 bilhão 192 milhões. Só que de 2021 para 2022, que a empresa também cresceu, como vocês podem ver aqui, os seus custos foram reduzidos em 7,53%. Significa que a empresa está ganhando eficiência, está gastando menos para lucrar mais, ter uma receita maior. Agora a gente precisa ver o lucro líquido depois de impostos e muitas outras coisas, para nós saber se a empresa está tendo um bom resultado ou não. Em 2019, o lucro dela era de 215 milhões. De 2020 foi para 123 milhões, uma queda de 42%. Só que de 2020 para 2021 teve um crescimento de 1.065%, chegando a 1 bilhão 449 milhões. Eu acredito que seja um efeito não recorrente. De 2021 para 2022, teve uma receita aí de 383 milhões, uma queda de 73%. Acredito que foi um item não recorrente isso. Aqui, seu fluxo de caixa livre em 2019 era de 520 milhões e agora está em 1 bilhão 124 milhões. Isso é excelente. O seu caixa livre, não, agora em 2021, se nós tivesse nesse ano, seria excelente, que cresceu o seu fluxo de caixa livre, só que em 2022 seu caixa livre está negativo, então isso acaba complicando um pouco. Como vocês podem ver aqui, ele estava tendo muita eficiência. Daqui para cá cresceu 24%, daqui para cá cresceu 91% e agora teve uma queda de 124%. A empresa perdeu um pouquinho de eficiência em 2022. Agora vamos analisar a PetroRecôncavo. A empresa está cotada a R$ 20,57, com dividend yield de 5%, com valor de R$ 1,05, com uma variação aí, uma valorização nos últimos 12 meses de 12% a menos, ela se desvalorizou 12%, uma liquidez média diária de 40 milhões, um tag along de 100%, um PVP de 1,47. Então, se vocês quiserem saber esses indicadores, volto para a primeira empresa, que eu andei explicando, um PL de 6, uma margem bruta de 45, uma margem líquida de 31, um ROI excelente de 23, não teve indicadores de crescimento de lucro e de receita. E sua maior periodicidade de pagamento de dividendo é em maio, que é justamente quando tem a Assembleia Geral, e aqui, como vocês podem ver, uma frequência de 44 centavos, 61 centavos, nessa média. A empresa já deu prejuízo uma vez em 2020, quando teve aquele todo problema, mas de lá para cá nunca deu prejuízo. 2022, lucro recorde, e em 2023 também está mostrando, já está com lucro maior que 2021. O seu patrimônio é de 4 bilhões, a sua dívida bruta é de 628 milhões, a sua disponibilidade é de 927 milhões e a dívida líquida de menos 298 milhões. Então, o valor que ela tem em caixa é suficiente para pagar toda a sua dívida e ainda sobrar 298 milhões. O seu valor de mercado é 6 bilhões e seu free float está em 94%. O seu maior acionista é o Petro Santander Luxemburgo Hold, com 19% da empresa. Esses são os maiores acionistas. Agora arrastando aqui um pouquinho para baixo. A sua receita em 2019 era de 339 milhões e agora tem 2 bilhões 975 milhões. Um crescimento de 2019 para 20 de 131%, de 20 para 21 de 32% e de 21 para 22 de 185%. E como vocês podem ver, a empresa cresceu, mas os seus custos de operação também cresceu junto com ela, então não teve um ganho de eficiência. O seu lucro líquido era de 603 milhões em 2019 e saltou para 1 bilhão 153 milhões. De 2019 para 20 deu um prejuízo, daí de 20 para 21 a receita saltou 316% e de 21 para 22 saltou 552%. E o seu fluxo de caixa livre sempre foi negativo aqui, 2019 negativo em 1 bilhão, 2020 positivo em 103 milhões e depois negativo e negativo de novo. Então a empresa não está ganhando eficiência, é um indicador que acaba sendo ruim para a empresa. Agora vamos para a Petrobras, que tem uma cotação de R$ 33,
com um dividend yield de 44%, incríveis 44%. Lembrando que esses dividendos não são sustentáveis, todo o lucro da empresa foi distribuído. Eu fiz uma dedução ali embaixo, eu explico melhor para vocês. Um valor de R$14 de dividendo pago, uma valorização nos últimos 12 meses de 68%, um tag along de 100%, uma média de negociações diárias de 57 milhões e uma participação de 4% no Ibovespa. Um PVP de 1,07, um PL de 2, uma margem bruta gigante de 52%, uma margem líquida de 28%, um ROI de 45% gigante. E aqui a sua carga de receita vem crescendo bastante ano a ano, e a de lucro a gente não temos resultado. Sua maior periodicidade de pagamento de dividendo é em maio, agosto e dezembro. A empresa paga de 3 em 3 meses, sempre dividendos muito gordos. Aqui que eu quero explicar para vocês. Todas essas empresas são empresas de commodities, então elas têm seus ciclos bons e ciclos ruins. Aqui no caso, como vocês podem ver, 2014, 2015, 2016 foi um ciclo ruim. Aqui também teve o governo Dilma, que afetou bastante a empresa. Depois daqui que entrou em 2018, a empresa conseguiu se recuperar com algumas políticas novas implantadas. Aqui, como vocês podem ver, ela distribuiu 152% do lucro, mais do que o lucro. Ela lucrou 188 bilhões e pagou 287 bilhões. Então, para fazer esse cálculo do valor mensal de R$1.000, eu tirei esses 52% a mais que ela pagou e fiz o cálculo ali com um dividendo sustentável, não um insustentável. E lembrando que a receita da Petrobras pode ser afetada um pouco com essa mudança da PPI, que é a paridade internacional, que agora é nacional. Mas eu acredito que a Petrobras aqui no ano passado lucrou 188 bilhões, ou a receita pode cair para uns 160 bilhões. Lembrando que nada disso é recomendação de compra e de venda. Essa é a minha visão, que pode cair em torno de uns 20 bi. Mas nada que mexa demais com a Petrobras. O seu patrimônio é de 402 bilhões, sua dívida líquida é de 271 bilhões, a sua disponibilidade em caixa é de 66 bilhões, a sua dívida líquida é de 204 bilhões, seu valor de mercado é de 411 bilhões e seu free float é de 63% e 49% ordinário. Seu maior acionista é a União Federal, o governo federal. Esse é o problema da Petrobras. A diferença das duas, ela é uma estatal, ela tem interferência do governo. Se você não gosta de empresas que têm interferência do governo, então é bom você partir para uma 3R Petróleo, por uma 3 Prio, que é a PetroRio, ou se você quiser receber dividendo, uma PetroRecôncavo, Enalta, mas nada disso é recomendação de compra ou de venda. Agora aqui, a sua receita em 2019 era de 302 bilhões. Agora em 2022 é de 641 bilhões. Aqui, como vocês podem ver, a empresa ganhou eficiência de 2019 para 2020, mas depois veio os custos aumentando, mas não aumentou tanto. Arrastando um pouquinho para baixo, o seu lucro líquido, que era de 40 bilhões, saltou para incríveis 189 bilhões. Como vocês podem ver, de 2019 para 2020, o lucro caiu 84% por causa da pandemia. Depois, para 2021, cresceu 1.617%. E de 2021 para 2022, mais 76%. Também é uma máquina de fazer dinheiro, que eu falo. Seu fluxo de caixa livre era de 93 bilhões e agora está em 251 bilhões. Uma empresa que vem ganhando muita eficiência. Mas agora ninguém sabe o que pode acontecer, pois entrou um governo que gosta de interferir um pouco nas estatais, então é esperar para poder ver. Algumas pessoas já venderam, algumas preferiram comprar. Eu tinha Petrobras, não compro e nem vendo, recebo dividendos, reinvisto em outras empresas e tô esperando ter algum resultado nessa parte para mim saber se eu devo voltar a aportar na companhia. Vamos começar aí com a Enalta. A Enalta tem uma cotação de R$12, um dividend yield de 1% e um pagamento de 15 centavos. Então, para você receber R$1.000 da Enalta, você precisaria comprar 85.156 cotas da Enalta, que teria um valor investido de R$1.090.000. Já na PetroRecôncavo, que tem uma cotação de R$20, um dividend yield de 5% com valor de R$1,05, você precisaria comprar 10.978 cotas com valor investido de R$224.296,99. Já na Petrobras, tem um valor por cota de R$33, um dividend yield de 44% com valor pago de
reais. Lembrando que ali, como nós viu de 14 reais lá, que foi o valor que ela pagou, eu fiz uma comparação com o faturamento do ano passado com esse. Como já passou algumas datas, aquele valor poderia até ser o que a Petrobras pagar. A gente pega aqui, você precisaria de 823 cotas, com um valor de R$ 27.196 para receber os R$ 1.000 por mês. Voltando aqui para o assunto da Petrobras, esses R$ 14 eu acho que são sustentáveis ela pagar, pois, como vocês podem ver aqui, deixa eu colocar nos últimos 5 anos, a empresa pagou esse valor, mas já foi corrigido com essa porcentagem, porque como vocês podem ver aqui, quando ela pagou esse dividendo, já passou a data do pagamento, já foi aquilo ali, os últimos 12 meses, para quem não sabe. Então aqui, ó, esses pagamentos do mês 5, do mês 6 que ela tem aqui, já saiu dali. Então ali começou a entrar os pagamentos daqui. Então os R$ 14 são mais sustentáveis. Ela teria que ter um payout de 100%. Já os 16 que ela tinha antes já são um pagamento mais insustentável. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e falou!